Por que não há mais pessoas falando sobre Ehud, o libertador? Um nome que pode não significar muito para você agora, mas carrega uma história de bravura e estratégia que vai te surpreender. Imagine isso, um líder que se levantou contra um poderoso opressor, como um Davi enfrentando Golias, sabe? Um homem que usou inteligência e coragem para mudar o curso de uma nação inteira. A história de Ehud nos leva de volta a um tempo distante, como aqueles momentos decisivos em uma partida de Copa do Mundo. Mas afinal, quem foi esse herói enigmático? Como ele conseguiu derrotar um inimigo tão difícil? E que lições podemos tirar dessa história para aplicar em nossas vidas diárias? Estas são algumas das perguntas que vamos explorar juntos aqui no canal. Então inscreva-se agora e deixe um comentário abaixo para não perder nenhum detalhe desta fascinante jornada histórica. Fique ligado porque este vídeo vai ser épico. Heróis da Fé. Descubra as histórias que moldaram o mundo. O livro de Juízes conta uma história turbulenta do antigo Israel. Era uma época de pecado cíclico e redenção. Os israelitas, após entrarem na terra prometida, repetidamente se desviaram do caminho de Deus. Eles enfrentaram as consequências de sua desobediência. Seus inimigos os oprimiam. Um desses períodos de opressão veio nas mãos dos Moabitas e seu rei cruel, Eglon. Por 18 longos anos, os israelitas suportaram a tirania de Eglon. Seus espíritos foram esmagados sob o peso da opressão. A esperança parecia uma memória distante. Eles clamaram a Deus por libertação. Em seu desespero, um campeão emergiu de um lugar inesperado. Ehud, um benjamita, era canhoto. Este fato, embora pareça trivial, desempenharia um papel vital em sua missão. Esse detalhe aparentemente insignificante se tornaria crucial para sua história. Em uma época em que a maioria das pessoas era destra, ser canhoto era uma característica rara e inesperada. Ele foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. A escolha de Ehud não foi por acaso. Foi um chamado divino. A Bíblia o descreve como um homem de grande coragem e astúcia. Ele possuía uma mente estratégica e um coração valente. Ehud nasceu na tribo de Benjamim, uma das menores tribos de Israel. Sua família era humilde, mas conhecida por sua lealdade e fé. Ele não era um rei guerreiro ou um poderoso profeta. Ele era um homem comum, mas com uma missão extraordinária. O chamado de Ehud era incomum, mas ele o abraçou com fé inabalável. Ele acreditava que Deus estava com ele em cada passo. Naquela época, os israelitas enfrentavam opressão constante dos moabitas. A terra estava cheia de conflitos e incertezas. Ele entendia o fardo da responsabilidade colocado sobre ele. A libertação de seu povo dependia de suas ações. Seu coração estava cheio de um desejo ardente de ver seu povo livre. A opressão que eles enfrentavam o motivava ainda mais. Ele começou a formular um plano ousado. Cada detalhe precisava ser perfeito para garantir o sucesso de sua missão. Os israelitas viviam sob a constante ameaça de invasões e tributos pesados. A vida era dura e cheia de desafios. A família de Ehud também sofria com essas dificuldades. Ele sentia a dor e a luta de seu povo em seu próprio lar. Em meio a essas adversidades, Ehud buscava orientação divina. Ele sabia que sua missão era maior do que ele mesmo. Com coragem e fé, Ehud se preparou para enfrentar os desafios à frente. Ele estava pronto para libertar Israel da opressão. Ehud sabia que um confronto direto com as forças de Eglon seria desastroso. Os israelitas eram inferiores em número e em armas. Ele precisava de um plano que explorasse seus pontos fortes. Ele decidiu usar furtividade e decepção para atingir seu objetivo. Ehud mandou fazer uma espada de 2 gumes, uma arma que poderia ser facilmente escondida. Ele planejou se apresentar a Eglon sob o pretexto de entregar um tributo.
Ele usaria esta oportunidade para atacar o coração da opressão moabita. Seu plano era arriscado, dependente de tempo e astúcia. O dia do tributo chegou. Eude, armado com sua arma secreta e o coração cheio de coragem, ficou diante do corpulento rei Eglon. O rei, não suspeitando do perigo que se escondia sob o exterior calmo de Eude, o recebeu em seus aposentos particulares. Com palavras calculadas, Eude apresentou o tributo. Ele então pediu uma audiência privada com o rei, alegando ter uma mensagem secreta de Deus. Eglon, intrigado e cego por sua própria arrogância, dispensou seus atendentes, deixando-se vulnerável e sozinho com Eude. O palco estava armado para um ousado ato de libertação. Seção 5. Uma vitória rápida e silenciosa. A queda de Eglon. Quando Eglon se inclinou para a frente em expectativa, Eude aproveitou a oportunidade. Com um movimento rápido e decisivo, ele sacou sua arma escondida e a cravou profundamente na barriga do rei. Eglon, pego completamente desprevenido, não teve tempo de reagir. A lâmina, projetada para dano máximo, encontrou seu alvo. O rei caiu no chão, morto. Eude, com sua missão bem-sucedida, escapou dos aposentos, trancando as portas atrás de si. Seção 6. Soando a trombeta da liberdade, Eude mobiliza Israel. Eude conseguiu escapar e chegou às colinas de Efraim. Lá ele reuniu os israelitas, usando um sinal pré-combinado, um toque de trombeta, para anunciar a morte do rei. Os israelitas, inspirados pela coragem e liderança de Eude, se juntaram a ele. Eles desceram sobre os moabitas desavisados, pegando-os de surpresa. Os moabitas, sem líder e desmoralizados, foram derrotados. Os israelitas, alimentados por anos de frustração reprimida e pela esperança que Eude havia reacendido, lutaram com uma ferocidade nascida do desespero e da liberdade recém-descoberta. Seção 7. O legado de um libertador. O impacto de Eude. A vitória de Eude teve um impacto profundo em Israel. Ele os havia libertado da opressão e inaugurado uma era de paz que durou 80 anos. Ele se tornou um símbolo de coragem, astúcia e fé. Sua história serviu como um lembrete de que Deus poderia usar qualquer um, mesmo alguém aparentemente insignificante, para realizar seus propósitos. Seu nome foi gravado nos anais da história israelita, lembrado ao lado de outros grandes juízes como Débora e Gideão. Sua história, passada de geração em geração, continuou a inspirar esperança e coragem diante da adversidade. Seção 8. Lições atemporais de um herói ancestral. Coragem e astúcia. A história de Eude oferece lições atemporais de coragem e astúcia. Ele era um homem que, em tempos de grande opressão, se destacou por sua habilidade de pensar além do convencional. Ele não confiou na força bruta, mas usou seu intelecto e compreensão da fraqueza de seu inimigo para alcançar a vitória. Eude planejou meticulosamente, observando cada detalhe e esperando o momento certo para agir. Ele nos ensina que a coragem não é a ausência do medo, mas a disposição de agir apesar dele. A verdadeira coragem é enfrentar o desconhecido, sabendo que o risco é grande, mas a causa é justa. Sua confiança em Deus, buscando orientação divina e força, destaca a importância da fé em superar desafios aparentemente intransponíveis. Eude acreditava que sua missão era guiada por um propósito maior, e isso lhe deu a força necessária para seguir em frente. A história de Eude é uma prova do poder do pensamento estratégico, da coragem de desafiar o status quo e da importância da fé diante da adversidade. Ele nos mostra que, com determinação e sabedoria, é possível transformar situações difíceis em vitórias significativas. Seção 9. Conclusão.
A mensagem duradoura de esperança de Ehud. A história de Ehud, embora antiga, ainda ressoa hoje. Ela é uma narrativa que transcende o tempo, conectando o passado ao presente. Ela nos lembra que mesmo nos tempos mais sombrios, a esperança pode surgir de lugares inesperados. Em momentos de desespero, a luz pode emergir das sombras, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer. Ela nos ensina que a coragem não é definida pela força física, mas pela vontade de lutar pelo que é certo, mesmo contra probabilidades esmagadoras. A verdadeira bravura reside na determinação de enfrentar o impossível, de se levantar quando tudo parece perdido. O legado de Ehud é uma prova do poder duradouro do espírito humano. Ele nos mostra que a resiliência e a fé podem mover montanhas, que a determinação pode mudar o curso da história. Sua história continua a inspirar, lembrando-nos de que com fé, coragem e um toque de astúcia, até mesmo os desafios mais formidáveis podem ser superados. Ehud nos ensina que a inteligência e a estratégia são tão importantes quanto a força bruta. Sua história ecoa através do tempo, um farol de esperança para todos que lutam por liberdade e justiça. É um lembrete eterno de que, independentemente das circunstâncias, a esperança e a coragem podem prevalecer, guiando-nos através das tempestades da vida.